direto. Na região das Missões, as pedras sussurram histórias de gente, de terra, de vento. Em cada canto, um encanto. Magia que toca a alma e que acolhe corações. No povo vive a essência e seu maior patrimônio. O orgulho de ser missioneiro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes novamente. A gente está aqui para mais uma live, então, dentro dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu já falei um pouquinho assim e vou retomar algumas questões. Né? Eu sou Marjorie Machado, sou psicóloga, represento aqui, então, a nossa Coordenadoria Municipal da Mulher, tá? O governo municipal. O meu lugar de fala está sendo esse, nessas lives. Eu vou fazer uma breve introdução e depois eu vou passar logo para as gurias, né? A Letícia e a Ju, que estão preparadas, muito bem preparadas, já vem há um certo tempo conversando entre elas para organizarem hoje essa fala para vocês. A questão dos 21 dias de ativismo é algo único do Brasil, assim, muito próprio do Brasil. A gente, a nível mundial, se trata de 16 dias de ativismo, né, estabelecido pela ONU. E no Brasil são 21 dias de ativismo, porque foi puxado para iniciar no Dia da Consciência Negra, porque é o Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 20, que foi ontem, né? E vai até o dia 10. Então, a gente passa, normalmente inicia-se no dia 25, que é o dia do combate à violência contra a mulher, né? Mas nós, no Brasil, iniciamos, então, no dia 20. Por isso, também, a gente, esse ano, entrou nesse formato, né, de estar trabalhando na campanha dos 21 dias de ativismo. Então, a gente tem junto, como organizadores que ajudaram muito, contribuíram, a gente tem, então, a nossa instituição aqui universitária, né, a URI, na figura da Prof. Lisete, que eu tive a honra de ser aluna. A Lisete coordena já faz alguns anos, se eu não me engano, são 6 anos, um grupo de estudos de violência de gênero muito forte aqui na cidade. Participei pouquíssimas vezes e acompanho agora através dos estágios das estagiárias que eu estou acompanhando lá na coordenadoria, que são participantes, né? E é importante esses lugares. E a gente tem toda a rede também que estava integrada, né? Acompanhando junto essa construção. E a ideia foi da gente poder estar convidando pessoas, mulheres, para falarem dos seus lugares de fala, tá? E aí eu citei, né, na abertura, que lugar de fala é um termo que foi proposto e é apresentado pela Djamila Ribeiro, né, que é nossa autora brasileira, muito respeitada, conhecida a nível internacional, é hoje uma mulher negra que defende as questões do feminismo negro assim de modo magnífico, assim, muito respeitada. E como eu citei, então, isso como base das lives, eu vou estar trazendo hoje
2 pequenos parágrafos do livro que eu acho que são importantes, eu considerei importantes para situar, né, o porquê, assim, das questões, então, das lives, e a escolha das mulheres para participarem dessas lives. Então, pensar lugar de fala seria romper com o silêncio instituído para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper com a hierarquia, muito bem classificada por Derrida como violenta. A questão é que essas condições sociais, ela fala da questão das mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres indígenas, né, todo esse grupo de mulheres, muitas vezes caladas e silenciadas. E que aqui nessas lives a ideia é que elas possam ocupar, né, estarem fazendo uso do lugar de fala delas, né, para nós aqui em Santo Ângelo nos beneficiar com tudo que elas têm, assim, para nos trazer, das pessoas que elas são magníficas. Então, a questão é que essas condições sociais dificultam a visibilidade e a legitimidade dessas produções. Uma simples pergunta que nos ajuda a refletir é: quantas autoras e autores negros o leitor, ou hoje aqui eu vou adaptar, né, os espectadores e as espectadoras que cursam a faculdade ou acompanham aqui, leram ou tiveram acesso durante o período da graduação? Quantas professoras ou professores negros tiveram? Quantos jornalistas negros de ambos os sexos existem nas principais redações do país, ou até mesmo nas mídias ditas alternativas? São palavras da Djamila. Essas experiências comuns, resultantes de lugar social que ocupam, impedem que a população negra acesse certos espaços. É aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala a partir do feminist standpoint. Não poder acessar certos espaços acarreta a não existência de produções e epistemologias desses grupos nesses espaços. Não poder estar de forma justa nas universidades, meios de comunicação, política institucional, por exemplo, impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, ouvidas, inclusive, até em relação a quem tem mais acesso à internet. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social. Então, eu trouxe esses trechos para situar um pouco o motivo do qual a gente fez as escolhas e trouxe as mulheres, essas todas que vão estar falando durante essas lives dos 21 dias de ativismo. E a minha vinda aqui também hoje foi para poder fazer essas pequenas falas e pedir e lembrar a todos que estão acompanhando e assistindo que podem estar fazendo perguntas que nós vamos estar repassando para as gurias, tá? Então, estejam aí prontos e para receber as falas das meninas sobre a violência contra a mulher negra. Bem, eu vou me retirar então e chama a Leti e a Ju, que vão estar se apresentando e ficando aí um bom tempo com vocês e fazendo uso da palavra. Um abraço a todos e uma boa noite. Começa você ou começo eu, Ju? Começa você, Lelê, daí depois eu. Bom, gente, boa noite. Eu sou Letícia Cardoso, soteropolitana, mulher, preta, favelada. Eu vim de um bairro periférico de Salvador, Uruguai, Cidade Baixa. Sou bailarina, né? Atualmente não estou no meu país. Eu gostaria de estar, mas enfim. Eu estou em Madrid, Espanha. E é isso aí. Passa a bola. Então, pessoal, eu sou Juliana da Rosa,
Sou nascida em Santa Rosa, mas resido em Santo Ângelo, porque minha família nasceu aqui e então se alojou por aqui. Sou acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade FASA Santo Ângelo, faço parte da etnia afro da nossa cidade, o Grupo Cultural Negras Raízes, com muito orgulho, né? Dia 19 fez 1 ano da inauguração da nossa casa, e por causa da pandemia nós ficamos um pouco mais quietinhos, mas continuamos em movimento, né? Mulher, preta, mãe, filha e uma sonhadora em pensar que daqui mais uns tempos eu tenho a minha convicção de que as nossas crianças, as nossas mulheres negras não vão mais precisar ter medo de assumir que são negros. Esse é um sonho, eu acho que já vem há muito tempo, eu acho que não só meu, mas também da Leite, né? Que a gente possa ter esse respeito da gente ser esse indivíduo negro que nós somos, que os nossos ancestrais nos concederam. Então, passo para ti de novo, Lê, para te contar um pouquinho mais para nós e como que é essa sua perspectiva aí fora, para a gente ficar sabendo um pouquinho mais. Então, eu justamente ontem a gente conversou um pouquinho e eu falei para ela sobre o meu trabalho, né? Que não é, ou seja, o orgulho de realmente estar participando de um dos musicais, o marco da Broadway, e é um musical pretos, né? Que é o Rei Leão. Vem com toda a sua ancestralidade, com o seu povo, com essa cultura, que é minha cultura, é nossa cultura. E nada, aí eu tenho a honra de dizer que eu faço parte disso, né? Dessa produção, dessa grande obra, né? Está sempre contribuindo e dando o meu e me sentindo parte dessa história, né? Enfim, é isso. E eu vou estar um pouco falando sobre isso, sobre a minha vida, por suposto, coisas que eu passei, que eu faço até hoje. E como é a vida aqui, né? De uma mulher preta dentro dessa sociedade do mundo inteiro que ainda é machista, né? Racista, homofóbica, enfim, entre outras coisas, aqui na Europa, Espanha, Madrid. É isso aí. E um pouco como foi trazido, pessoal, na fala da Marjorie, em respeito da Djamila, que ela fala do nosso lugar de fala como mulheres pretas, né? A pergunta, assim, que a gente tem é quantos professores, né, você teve? Quantos médicos te atenderam já, pretos, aqui, ou aonde vocês estão? Essa negação que foi dada ao nosso povo, né? É histórico isso, e como essa violência contra nós, mulheres pretas, também já veio historicamente, porque, como diz uma música, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, a mulher, ela não era muito valorizada. Se mulheres brancas, né, tiveram que batalhar tanto para ter direito ao seu voto, mulheres negras tinham que batalhar 3 vezes mais. As primeiras sufragistas foram lutar em relação ao seu direito de voto. A mulher negra teve que contribuiu na luta para poder votar, mas a mulher negra tinha uma outra luta atrás disso. Ela lutava pelo direito de ser reconhecida como mulher preta na sociedade, né? Que eu sou um ser pensante, eu sou um ser que tem os meus direitos, eu sou um ser que tem os meus desejos, eu sou um ser que produz, né? E que eu preciso ser respeitado por ser mulher preta.
Então, essa violência veio acarretando no nosso país historicamente e ainda continua nos marcando de certa forma. Toda vez que a gente fala, e pessoal, não é só aquela violência física, é a violência no olhar, é aquela falta de respeito que tem na forma como a gente se veste, ou na forma como a gente se porta, né? Já tem aquela mentalidade do pessoal, mulata, cor do pecado, né? As negras são boas sambistas, né? Não vou dizer que a cultura é muito importante para nós, mas nós não somos só isso. Nós somos muito mais, nós somos seres pensantes e não nos retemos apenas nos nossos quadris e no nosso gingado, né, Leti? A gente se retém a muito mais. Somos mulheres, né? Somos seres humanos e só queremos respeito. Eu acho que tudo vem a partir daí, a partir do respeito, né? E eu acho que também o que falta dentro dessa sociedade é pensar no ser humano como somos seres humanos, né? E não tem diferença entre um e outro, entre um corpo e outro, entre um tom de pele, não sei, não importa. Somos seres humanos e queremos respeito. E a questão, eu estava pensando nisso também, de muitas crianças negras, de não ter essa referência, né, dentro da sociedade, né? Eu falo por aqui, desde esse lugar que eu estou agora mesmo, na TV não tem jornalista negro, nas lojas não tem manequins negros, não vejo nenhum professor negro, e aqui tem muito preto, aqui tem. E é absurdo não ter essa referência, né? Porque são excluídos de verdade, somos excluídos. Tudo bem tudo bem não. Não é o nosso país, não é a nossa cultura, mas a gente existe. Existimos, né, dentro dessa sociedade. E somos excluídos. Então, tem que buscar mesmo sua história. É o que eu falo sempre para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço. Busque sua história, busque autores negros, escute música preta. Se tem algum problema, se não sabe onde pode conseguir esse tipo de referência, fale comigo, leiam, sabe, tipo, porque existe, não vivam dentro dessa bolha, né? Dessa loucura que aqui eles fazem, né? Eles te colocam dentro de uma bolinha e nada aí. Seja preto. Tu viu, Lê, que a Karina fez uma pergunta para nós. Meninas, eu tenho algumas perguntas. A primeira é, na infância vocês sentiam falta da representatividade e vocês acham que essa questão está melhorando? Eu vou começar respondendo então, tá, Lelê? Assim, ó, Karina, eu sinto falta. Eu sou uma mulher que tem 38 anos e, assim, ó, eu nunca tive nenhum professor negro, nem no meu ensino fundamental, nem no meu ensino médio. Agora, eu estou tendo contato com uma professora negra, uma professora de espanhol. E agora, né, na faculdade, eu estou tendo isso. E na minha infância, eu não tinha nenhuma representatividade, nem em boneca, nem em livros, nem... como que eu posso dizer para vocês? Nunca fui atendida por um médico preto também, ou uma médica preta, né? Não senti muita falta disso, assim, na minha infância. E tu faz a questão ali de que tá melhorando? Tá melhorando, porque agora nós temos Maju, agora nós temos Thaís, né? Agora nós temos livros que têm protagonistas negros. Tá? Eu posso ler um livro para as crianças
e elas vão poder se identificar nos traços desse personagem, né? Desde o cabelo. Eu tive que alisar o meu cabelo, eu passei por, não sei se tu passou por essa fase do alisa cabelo, da iaiá do cabelo, pra gente poder ser aceito, gente. A gente fazia um pouco disso, eu digo pra vocês, eu fiz muito disso aí, de alisar, mas agora já não, agora eu já não tenho mais medo de usar os meus crespos, seja ele solto, seja ele raspado, seja ele trançado, eu já não tenho mais esse medo, e eu me reconheço. Tô conseguindo me reconhecer na moda, coisa que quando eu tinha meus 10, 9, 8 anos, eu não me reconheci em nenhum aspecto, nem em televisão, nem cinema, essas coisas assim, eu nunca tinha me reconhecido. E a escola também se torna um lugar, assim, muito difícil, que tu falou, né, professores. Eu tive uma professora, quando eu tinha mais ou menos os meus 7, 8 anos por ali, eu tinha uns 8, 9, um pouquinho mais, gente. Que ela pediu para fazer uma redação, para a típica redação de como foi as suas férias, né? E a minha irmã mais velha, porque nós somos 3 mulheres na família, 3 filhas, e a minha irmã mais velha sempre puxou muito isso, Leite, de dizer assim, ó, capricha na tua letra, capricha nos teus deveres, não deixa a orelha de burro, não faz isso, não faz aquilo, sabe? Sempre, como tu disse, botavam a gente dentro de uma bolha para a gente poder se proteger, né? A gente, para ter essa certa proteção. E eu fiz essa redação. Fazendo essa redação, eu mostrei para a professora e a minha irmã fez eu fazer no rascunho, fez eu fazer umas quantas vezes para a letra sair redondinho. Quando eu mostrei para a professora disse assim para mim: mas você não fez isso. Uma menina pretinha que nem você não tem capacidade de fazer isso. Gente, assim, isso me marcou, né? Eu era uma criança, isso marca a gente, por isso que eu digo assim, ó, como as mulheres vêm marcadas com fatos, né? E depois disso, a minha irmã disse para mim assim, ó, nunca, jamais deixe ninguém botar em dúvida a tua capacidade. Jamais. Então, a mulher, não só a mulher, mas, né, o povo negro tem que estar sempre nesse 2 passos à frente para você ser bem aceito, tanto no cabelo, tanto nas suas tarefas. E eu sinto mais esperança agora, porque temos uma escritora como Djamila, temos o Emicida escrevendo livros fantásticos para as crianças. A música do Emicida também é muito fantástica, eu gosto muito. Temos atrizes, temos filmes, né? Com as princesas, as típicas princesas da Disney. Gente, eu nunca me reconheci em nenhuma princesa da Disney, né? Nossa, mas agora, ali naquele filme A Princesa e o Sapo, com a Tiana, eu me senti realizada. Boneca preta também. Eu fui ter depois de mulher já, mas não quando criança. Mas eu sinto que agora as nossas crianças têm um pouco mais de representatividade. Acho que sim, Karine, tá melhorando, né, Leite? Tá se encaixando a coisa, né? Tá. Eu, vindo de Salvador, Bahia, né? Em lugar de preto. Eu tive mestres desde tudo, sabe? Desde da pré-escola até... Bom, vou falar da minha escola de dança, que os meus mestres são todos negros. Minha família, meu bairro, tudo. Mas não era... naquela época, claro que tinha essa referência, mas era uma sociedade embranquecida ainda, né? Tem essa questão do eu sou negão, bacana, eu sou preta, bacana, mas a cabeça embranquecida. Por quê? Porque tinha que alisar o cabelo, né? O nariz, sempre tinha alguém falando, nossa, que nariz enorme, nossa, é pretão, porra, não toma sol, não toma muito sol, blá, blá, blá. É questão mesmo da cabeça embranquecida,
né? Foi uma coisa que eu acho não, ficou para trás, porque eu volto na minha cidade, volto no meu país, no meu bairro, e eu vejo a felicidade de levar um tecido na cabeça africano, de ter o seu black, seu cabelo lá em cima, sou preto mesmo, sou feliz com a minha cor, com a minha cultura, com o meu país. Eu vejo agora mesmo a felicidade, eu vejo evolução humana, né? Assim como você, Ju, eu passei por coisas que não estão no gibi. As marcas, as feridas, elas vêm com as crianças, vêm desde criança, né? Eu falo que são cicatrizes, são feridas abertas, elas fecham por fora, mas por dentro elas estão abertas ainda. Eu também passei, quando eu era criança, na escola, uma professora estava lendo historinhas para... Eu tinha o quê? 7, 6 anos, alguma coisa assim. Nessa faixa etária de idade. Ela estava lendo historinha e acabou uma das histórias e ela falou: quem quer? Professora branca, né? Essa professora era branca. A única professora branca hoje. E aí ela perguntou quem queria a história, quem queria. Eu levantei a mão. Ela falou: você não, porque eu era a única, estudava em escola particular, sabe? Eu acho que eu era a mais preta da sala, não era, porque era todo mundo preto e eu não sei o que foi que aconteceu na cabeça, talvez a mais preta, porque realmente de criança eu era bem preta mesmo, feliz, criança que toma muito sol o dia inteiro. E aí ela falou que não. Voltando, ela falou que não ia ler e tal. Eu comecei a chorar e não entendia por quê. Né? Eu parei chorando, levantei do círculo, olhei para os meus amigos, olhei para a minha pele. Eu falei, imagina, 6 anos, né? 6, 7 anos, você olha e fala, porque eu sou mais preta, sabe? E aí a minha mãe foi. Eu fui para casa, uma das coordenadoras me levaram para casa, chorando. A minha mãe, quando chegou, tarde, eu não queria explicar, não queria dizer, porque eu ficava com medo, né, do que minha mãe pudesse fazer, porque a minha mãe, ela defendia a gente com unhas e dentes. Dos meus filhos. E aí, depois de um tempo, ela soube mais ou menos o que tinha acontecido e ela fez a professora ser expulsa do colégio. Mas essa ferida ficou, né? Essa cicatriz ficou e eu carrego ela para a minha vida inteira. Assim como essas, muitas. Fizeram muitas. Eu acho assim, esses tempos atrás, a Marjorie e o pessoal me convidou para falar um pouco sobre políticas públicas para as mulheres negras, né? E eu pesquisando sobre isso, que esse ainda não era até então o meu lugar de fala, né? Mas a gente pesquisa, a gente vai atrás. E eu consegui muitas informações lá da tua cidade. De lá eu consegui, sabe? E daí eu fiquei pensando assim, nossa, por que é mais fácil para eles fazerem políticas públicas em relação, né, às mulheres negras? Porque lá a população é quase totalmente negra, então fica um pouco mais fácil, né? Mas trouxe algumas informações para cá, para a gente poder estar fazendo, estruturando, então, essas políticas públicas em relação a isso. A gente não quer supremacia, a gente não quer essa divisão, mas é que existe, né? Existe as mulheres pretas e as mulheres brancas, né? O índice de violência contra a mulher negra é mais alto do que para as mulheres brancas, a taxa de mortes também, então a taxa de analfabetismo também, o acesso para a mulher negra
para educação não é tão fácil. Isso também se torna uma forma de violência, né, contra a mulher negra, essa falta de acesso à educação. Por exemplo, se nós não tivéssemos, assim, mulheres, né, nossas mães, mulheres fortes, que já passaram por também inúmeras coisas, que estavam ali do nosso lado, dizendo, não, você não vai baixar a cabeça, quem sabe eu e você, Leite, nós poderíamos ser uma estatística ou de uma violência, ou se não até mesmo da falta de educação. Vai, me trataram mal na escola, eu não vou mais para a escola. É um pensamento que a gente tem que pensar, muito refletir em relação aos docentes, né, que estão em formação, como eu e tantos outros que ainda estão também em constante formação. A gente tem que pensar muito como a gente vai se portar para uma criança negra, seja menina ou seja menino, mas para as meninas também, para a gente pensar que muitas vezes uma palavra ou um ato teu vai desmoronar totalmente aquele sonho que a menina tem em ser médica, né, em ser uma advogada, ser uma juíza. As mulheres negras, historicamente, foi imposto para nós que se a sua mãe é doméstica, você tem que ser doméstica e você não pode pensar mais do que isso. E nós viemos com as lutas, né, dos nossos ancestrais, que antigamente lutavam por liberdade, e eu digo agora que a luta da nossa geração é por respeito ao direito da gente poder ser negro dentro do nosso próprio país. Então, toda essa luta que as mulheres fazem, que se uma mãe é doméstica, né, ela faz de tudo para a filha poder ser professora, para a filha poder ser uma juíza, poder ser uma médica, poder ser uma dançarina, né? É tão fascinante isso que esses dias eu estava vendo uma reportagem que teve a primeira bailarina negra na capa de uma revista. Isso assim, ó, isso me deixou fascinada, porque a minha filha gosta muito de balé, e daí a gente já vê aquela certa, também, né, nesse espaço, né, a gente já vê também aquela certa dificuldade de que a menina preta tem que ser um pouco mais para poder ter aquele certo ter aquele certo espaço. E daí, como fizeram a pergunta ali, vocês acham que isso está mudando da forma da representatividade? Ter uma bailarina negra na capa de uma revista, gente, isso é um fato muito, muito bom. É inspiração para muitas meninas que estão lá naquela comunidade e que através das cotas e que através daquele esforço daquela mãe estão estudando para poder ser ou ir para uma escola de dança, ou poder ser uma médica, uma juíza, uma promotora, uma astronauta, né? Então, hoje em dia já os nossos sonhos já não são mais tão limitados assim. O povo preto está se permitindo, né, sonhar um pouco mais. Exatamente. Vem de lá atrás, né? É muito complicado mesmo não se ver nesses lugares, né? Eu não sei, eu acho que pela educação, a minha mãe, ela é minha mestra, ela já não está mais, né, entre nós. Ela me permitia sonhar, e ela me fazia sonhar através dos olhos dela. Ela me fazia enxergar o mundo, um mundo que eu poderia criar com as minhas forças, que eu poderia chegar onde eu quisesse chegar. Por isso que eu falo da questão da educação, que é importantíssima na vida de um ser humano, né? O que o outro é capaz de fazer, né? Ou seja, a influência, até onde a gente pode chegar com isso, né? E assim, ela me fez enxergar tudo isso. E dentro dessa sociedade, porque eu falo desde do bairro, né?
que desde o bairro a gente não teve as mesmas oportunidades que meninas brancas, né? Porque já era difícil a educação, era difícil transporte, é difícil comer, é difícil, tudo é difícil, né? Vindo desse lugar, e é difícil sonhar também, né? Por causa dessa situação, né? Desse sistema esmagador. Mas a gente pode, a gente consegue. E ver Isa, ver todas essas cantantes negras, né, que estão aí dando, eu fico tão feliz. Aqui a gente tem um dos Mufagas, que ele é africano, e ele está fazendo TV, né? Um preto. E ele está fazendo TV e assim, muita emoção. Cada vez que ele sai, é um orgulho, é como se eu estivesse lá com ele. Milhões lá com ele. Enfim, é maravilhoso. Está mudando, sim. Está mudando. Eu acho que sim. Lê, a Silvana fez mais uma pergunta aqui para nós. Gurias, pergunto: como eu, como mulher branca, posso ajudar a sociedade a ser antirracista sem ser inadequada? Obrigado pelas felicitações pela live. Obrigada, Silvana. Tu quer... Começa tu dessa vez, Lelê. Responder essa daí. Começa você. Tá. Então, assim, Silvana, essa pergunta já foi feita para mim ontem por uma grande amiga minha, que ela é branca e ela logo me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava me sentindo em relação ao que aconteceu com o Beto lá no Carrefour, né? Às vésperas do Dia da Consciência Negra, a gente voltar a uma era da escravidão novamente, né? Que o homem e as mulheres negros eram mortos assim, dessa forma tão bárbara que ele foi. E ela me perguntou: Ju, como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer algo, eu, como mulher branca? Eu sei que o sofrimento do teu povo não é o meu lugar de fala, mas eu não compactuo com esse tipo de coisa. Então, eu acho, Silvana, que o primeiro passo está aí. É você se despiu daquele teu lugar privilegiado de mulher branca, né? E você se revoltar com aquilo que você vê em relação a uma criança negra, uma mulher negra ou um homem negro, né? Não basta você ser racista, não basta você ser anti-racismo, né? Não basta mais só você dizer, eu não sou racista, né? Temos que começar com essa educação antirracista, como você citou ali. E a educação antirracista começa no momento que você se incomoda com aquele fato e que você vai procurar saber. Primeira coisa que eu sempre falo para as mulheres brancas ou para amigos e coisa, procurem saber a nossa história, procurem saber a história do povo negro. No momento que vocês souberem da história, vocês vão poder começar a identificar atos racistas e vocês já vão estar ajudando a nossa movimentação, é quando vocês se posicionarem contra isso. Quando vocês forem numa farmácia, estiverem sendo atendidos e tiver uma mulher negra ali, e a atendente simplesmente fazer que aquela mulher negra não está ali e vai atender a outra. Você chamar a atenção, epa, ô moça, essa moça que estava na frente, entende? É você se impor contra aquilo que você está vendo, vivenciando, né? Não adianta mais apenas a gente dizer, coitadinho, né? Você tem que começar, assim, a se impor, e cada vez mais a gente está vendo que as pessoas estão começando a se impor, e não é de forma inadequada. É a mesma coisa que me perguntam assim, o que você acha quando uma mulher branca faz trança ou usa turbante? Eu tenho para te dizer assim, que no momento que essa mulher branca souber a história, a representatividade e toda a potência que tem a história do turbante para o meu povo e das tranças para o meu povo, eu acho que sim,
ela vai estar me ajudando a fazer a minha cultura ser mais observada, né? Ela vai estar usando com todo respeito o turbante, ela vai estar usando com todo respeito aquela trança, e ela vai saber o porquê, que não é simplesmente uma forma estética ou de beleza, que ali nós temos toda a nossa ancestralidade do nosso povo, toda a força da mulher negra, né? Toda a representatividade da mulher negra. Então, eu acho que a mulher branca pode sim ajudar no nosso movimento por essa busca, por respeito, né, a nossa existência, é sabendo da história. Procurem saber das nossas histórias, procurem saber da história do povo preto, procurem saber da história da mãe África. Gente, o continente africano, ele não é rico de riquezas, riquezas, como eu posso dizer para vocês, de dinheiro, mas a riqueza cultural que o nosso povo tem é uma coisa, assim, ó, linda, muito bela. Então, tudo que o povo da África faz tem um significado. Então, eu acho que se você, mulher branca, procurar esse significado, e se você souber o porquê você está usando esse turbante, ou porque você está usando a trança, ou porque você está usando uma roupa afro, você sim vai estar me ajudando, né, a fazer a minha cultura ser mais vista, vai ser mais admirada. Então, eu acho que quando você vê um ato de racismo e você se posiciona contra, você está contribuindo com todo o movimento que o povo negro está fazendo. Exatamente, ou seja, não tenho nem que falar nada, é só respeitar e ajudar essas pessoas, ou seja, nós, né? Respeitar a nossa história, se quer entender mais sobre isso, se quer, busque livros de mulheres pretas, fale com mulheres pretas, veja documental da África, da nossa história, ou seja, vá para Salvador, pesquisa história de Salvador, Bahia. Ai, que sonho, Lê. Enfim, vá para a África. Eu tive o prazer de ir para a África 2 vezes e realmente é incrível, é maravilhoso, é um povo, meu povo é incrível. Enfim, respeite, ajude, e é isso, nada mais. É que essa mulher realmente é maravilhosa. É isso. Tem outra perguntinha aqui. Obrigada, maravilhosa. Não, ela está agradecendo. Obrigada, maravilhosa. O conhecimento sempre é libertador. Leituras imprescindíveis. Mia Couto, Grada, Jamila, Fano, Almeida, enfim. É isso aí. É isso aí, Silvana. Sempre esse conhecimento é o que liberta, né? Então, para você poder contribuir com um movimento ou com uma causa, você vai procurar, né, a informação, e através da informação você vai aprender automaticamente a poder estar se posicionando contra algum ato racista que você vê, né? Você vai saber qual as vias ter que ir atrás, né, para poder estar contribuindo. Então, o conhecimento ainda é esse, porque esse mesmo conhecimento foi negado ao nosso povo, né, quando foi suposta a liberdade nossa, só que a liberdade nossa, dos nossos ancestrais, não tinha acesso a... Eles não podiam ter terras, eles não podiam ir para as escolas, eles não podiam ir para a igreja, eles não podiam nem ter um calçado no pé. Então, e no momento que nos deram esse acesso, né, a esses conhecimentos, nós estamos aqui agora, ocupando os nossos lugares de fala. E uma outra coisa que eu sempre digo, toda vez que a gente for convocado para ocupar esses nossos lugares de fala, assumam esse compromisso, ocupem, mulheres pretas, homens pretos,
crianças, ocupem esses lugares com toda a excelência que vocês têm. Ocupem sempre esses lugares de fala. Ju, Karen. tem uma coisa, rapidinho, uma coisa que é super importante, que é a questão do apoio, né? Do apoio, do nosso apoio, né? Você, mulher preta, eu estar aqui apoiando você aí desse lado me apoiando, e assim a gente consegue chegar muito mais longe do que qualquer outra coisa. A questão de apoiar negócios, ao invés de ir no shopping comprar em uma loja de marca blá blá blá, o meu amigo está fazendo camisas, imagina, né? Se chama Black Money, tipo apostar e ajudar os negócios mais pequenos. Sabe, tipo, a minha amiga está fazendo cabelo, vou fazer o cabelo com ela, não vou lá naquele lugar da famosa blá blá blá. Então, essa questão mesmo do apoio, da ajuda, a gente tem que se ajudar. Confiar no potencial das mulheres negras, né? O cabelo, aquela comida, isso também é uma forma de estar contribuindo com essa educação antirracista. A Karina tá perguntando aqui para nós: sou branca, estou na fila de adoção. Já comprei inúmeros livros infantis com protagonistas negras e eu mesmo leio muitas autoras negras. Ótimo, beleza. Quais outras formas de ensinar minha filha desde pequena sobre o feminismo negro? Assim, Karina. Tá, fala. Fala, Lele. Não, eu vou falar rapidinho. Não existe uma pessoa melhor para falar do que você sobre esse tema. Porque você é educadora e você vai dar um fala. A primeira coisa é mostrar para ela que ela é um ser humano como qualquer outro, né? Educar da forma correta, né? Mostrar, inserir ela dentro da sociedade com outros olhos, né? Enfim, passo a palavra. Eu passo a palavra porque você vai falar melhor do que eu. Gente, essa mulher é maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficaria aqui só escutando. Não, tem que falar, tem que contribuir. Assim, Karina. Primeira coisa, você tem que contar para ela e mostrar para ela os ancestrais dela. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer é dizer: filha, né? Você, não sei se você vai contar para ela como você vai fazer essa parte, né? Da adoção. Filho de coração é tão filho quanto um filho mesmo da gente. Mas diga para ela que ela veio de um povo que não é escravo. E a história do povo dela não começa na escravidão. Mostre para ela a cultura nossa. Mostre para ela a cultura que vem da África, além dos livros, né? Agora nós já temos, assim, com a Lei 10.639, nós temos toda essa parte de como nós podemos ensinar para as crianças a história da África e do afrodescendente aqui no nosso país, né? Nós não precisamos mais só nos remeter ao tempo da escravidão, né? Você pode falar sobre o cabelo, você pode falar sobre a comida, você pode falar sobre a religião, você pode falar sobre a história da onde os ancestrais dela vieram. Traga essa ancestralidade da África para ela, para mostrar para ela que o povo da onde ela se originou contribuiu tanto com tantas partes, né, da história do nosso país, né? O povo africano contribuiu com matemática, contribuiu com filosofia, história, inúmeras outras áreas, né? Então, eu acho que uma dessas formas é você trazer isso. Primeiro, é que nem a outra questão que nós respondemos. Você tem que trazer essa história, você tem que mostrar para ela, tem que respeitar a parte que ela vai conseguir se aceitar, né? Porque a grande dificuldade que nós temos também agora
das mulheres pretas se reconhecerem como mulheres pretas, né? Nessa perspectiva de alisar o cabelo, nessa perspectiva do que nós falamos ali, do nariz. Todos esses são traços que os nossos ancestrais nos deram. Então, é uma forma de você ajudar ela a se inserir dentro da história do povo dela, né? A reconhecer os traços dela junto com o povo dela. E com certeza você fazendo toda essa parte de leitura, toda essa parte de busca, né, desse conhecimento para poder ajudar ela, com certeza ela vai conseguir, assim, se mostrar para a sociedade como uma criança negra consciente da onde ela vem, né? E provavelmente uma mulher negra que vai também ter consciência dos ancestrais que ela teve e que vai poder ir atrás do que ela quiser ser, que não vai ser a cor dela que vai não a permitir de ir atrás do sonho dela. Então, traga o conhecimento, faça ela se reconhecer dentro da história. No momento que o negro se reconhece dentro da sua história, reconhece a história do seu povo, é bem mais fácil a gente conseguir se impor contra o que a sociedade nos impõe de que nós temos que só ficar naquele lugarzinho ali e temos que aparecer só no carnaval, né? Não é bem assim, nós podemos aparecer em todos os meses do ano. Então, eu acredito que é o conhecimento que tu trouxer para tua filha, nada, nem ninguém vai poder tirar isso dela, e se ela fazer esse reconhecimento dela dentro da história, aí ninguém segura mesmo. Será uma referência, né? Com todo esse conhecimento e tanto com amor, será mais uma referência dentro da nossa sociedade, uma mulher preta e... Bom, desculpa, O que nós podemos falar? Tá, agora eu queria saber uma coisa assim. Lá em Salvador, todos os centros históricos que tem, me fala um pouco das baianas do acarajé, dessas mulheres, das baianas do acarajé. Toda essa parte que tem o dendê, que tem aquela comida maravilhosa. Ô, mulherada porrita essa, né? É incrível como tá lá, né? Registrado, ou seja, tudo vem da África, né? As comidas ou seja, a mesma é a nossa cultura. É incrível. O centro histórico de Salvador é um só, e lá tem várias baianas de acarajé, né? A gente denomina dessa maneira. Elas são, a gente dizemos que são filhas de Ançã, né? Por conta da ancestralidade, eu também sou. São mulheres guerreiras, essas mulheres têm filhos, famílias, elas estão lutando pelo pão de cada dia, né? Vendendo, colocam como um tabuleiro, fala tabuleiro, e aí tem um acarajé com outros tipos de coisa. Imagina que essa mulher se levanta às 5 da manhã para preparar tudo isso, mas dar comida aos filhos, o café da manhã, preparar tudo, preparar o acarajé, blá, 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 almoço, já deixa tudo pronto, sai com isso, com esse peso, vai, monta o seu tabuleiro no Pelourinho, vende o dia inteiro, volta para casa, né? Cansada. E aí é isso aí. Guerra na luta. Lelê, nós temos outra pergunta aqui da Thalita. A Thalita pergunta: muitas mulheres pretas relatam a violência que sofrem através da objetificação de seus corpos. Qual a vivência de vocês com relação a isso e como combater essa violência? Fala aí, mulher, agora fala aí você. Eu falo, mais uma vez eu falo sobre a educação machista, né? Porque
as mulheres, eles colocaram a gente como sexo frágil, né? Não as mulheres pretas, a gente fala as mulheres brancas. As mulheres pretas não são frágeis. Né? Falo muito desse lugar de propriedade, porque desde criança, né? A gente já nasce com esse espírito guerreiro, né? De luta e de sobrevivência. É muito complicado viver dentro dessa sociedade machista, de sair, por exemplo, 5 da manhã para ir trabalhar, com medo, né? E voltar, por exemplo, 9 horas da noite com medo de ser assaltada ou assassinada ou estuprada, sabe? Por essa sociedade, por esse tipo de gente, né? Eu acho que não, agora mesmo não vai mudar, eles não têm consciência disso, porque não nos respeitam, né? Como mulheres pretas. E eu acho que daqui a, não sei, a uma década, mais uma década, será que é mais uma década para mudar isso? É muito complicado. Essa parte ali que ela falou, assim, da vulgarização que eles fazem em relação ao corpo da mulher negra, né? É um fato histórico, né? Historicamente já veio, está enraizado na cultura do nosso país, mas uma forma de combater isso é a gente começar a ensinar para as nossas meninas, desde pequena, que elas não precisam mostrar partes do corpo delas para se sentirem valorizadas e muito menos mostrar partes do corpo delas para conseguir algo, né? Temos essa educação, mulheres pretas têm essa educação já de toma cuidado, né? Olha a roupa, não usa coisa muito chamativa, né? Eu acho que lá no tempo da minha mãe, essa parte do comportamento que deveria se ter era bem mais rígido, né? Em relação de que passe despercebida para nada lhe acontecer. Mas no momento que você começa a ser percebida, algo pode lhe acontecer. E como você vai conseguir se defender se caso isso começar a acontecer com você, né? Então, a gente já tem que lutar contra essa cultura de que as pretas não são só passistas de samba, assim como são fascistas, dançarinas, elas são mulheres, devem ser respeitadas e elas têm toda uma história por trás de tudo aquilo. Aonde elas chegaram e aonde elas estão, tem uma história de ralação, tem uma história de sofrimento, tem uma história de que elas lutaram muito para chegar ali. Então, antigamente, eu já acho que era uma coisa mais banalizada isso do corpo preto, mais assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos tomando posicionamento. Hoje em dia, quando algum homem diz, que preta gostosa, você tem o direito de dizer, opa, peraí, não é bem assim, meu caro, né? A gente pode ter esse direito de posicionamento, coisas que as nossas ancestrais já não tinham esse direito de posicionamentos, né? Elas eram escravas, elas tinham que aguentar tudo, então o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, assim que os senhores pensavam. E agora não, depois de décadas vindo assim, até nós chegar agora, quando chega nesse ponto assim, de te banalizarem pelo teu corpo, tu já pode ter esse direito de dizer, não é bem assim, isso que você falou para mim não ficou legal e acho melhor você se retratar. Nós estamos tendo o direito de nos posicionar contra aqueles olhos famintos em cima da gente. Então, eu acho que é por esse caminho, assim. Gurias, surgiu aqui, tipo, fantasminha. A Leti, né,
Já tá dando 1 hora, tá fechando 1 hora de live. Então, respeitando, assim, né, o horário que já tá lá para Leti, lá em Madrid, né, já é 1 hora, mais ou menos, Leti? Sim, sim, mas eu posso ficar mais uns 10, 20 minutos. Fiquem à vontade, eu só... Querem seguir mais um pouquinho? Aí vocês, quando se sentirem... Depende da Ju. Ju, tudo bem? Olha, tudo bem, podemos então já conversar mais um pouquinho e daí depois podemos encaminhar, porque essa preta precisa descansar, viu, Lele? Amanhã, né, amada? Muito obrigada, Leti, por estar aqui. Eu acho muito obrigada por toda a fala de vocês. A gente precisa poder falar sobre, né, o lugar da mulher preta, como é colocado na nossa sociedade, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que daí da onde tu fala, né, da Europa também, né, Leti, a gente vive em meio a muitos brancos, assim, e um racismo absurdo, onde as meninas não querem bonecas pretas, né, por estarem acostumadas a estar com brancas, entre brancas, e, enfim, de não saberem o que é, né. Enquanto vocês falavam ali, eu fiquei pensando, eu tive um professor negro, magnífico, e na graduação, e tenho todo o meu respeito por ele, assim, mas em toda a minha trajetória como aluna, né, estudei em 7 escolas em diferentes estados e tive um professor negro. Não me recordo de outro, assim, em toda a história. Então, eu acho que é fundamental tudo isso que vocês trazem. Sigam, gurias, falando, então, e muitíssimo obrigada, Ju. Vamos conversar mais lá na coordenadoria e vamos pensar nas políticas públicas. E Leite, obrigadão. Agora eu não volto mais. Sigam aí que eu estou escutando. Tá bom. Mas ficamos mais uns até as 9h10, Lele? Sim, mais um Tá. minutinho. Tá. Então, te Essa passo a questão... palavra para te passar a tua mensagem, então, aí. De tudo isso que debatemos hoje, principalmente em relação a essa última pergunta aí, que é uma pergunta, assim, bem difícil de se responder, né? E em relação dos nossos corpos, e é uma coisa histórica, então, e tudo que é histórico e já vem enraizado, demora um pouco mais para a gente conseguir combater, né? Então, a gente tem que ir educando os filhos, né? E que eles não podem fazer esse tipo de coisa, de comentário com uma menina negra, né? De novo, chegamos na parte da educação. Nós temos que reeducar essa nova geração que está vindo aí de adolescentes, né? Em relação a isso. E temos que reeducar também as meninas, que elas não precisam baixar a cabeça e achar que devem aceitar tudo, né? Elas têm esse direito de se impor e dizer não, não é bem assim, meu caro. Exatamente. Quando eu falei da questão de que a gente precisava mais uma década, da questão da conscientização, né? De realmente educar os seus filhos para que eles respeitem as mulheres, né? Que são os corpos delas e elas fazem o que elas quiserem, exatamente como elas quiserem. E também não fazem se elas não quiserem. Entendeu? Questão de conscientização, vem mesmo da educação, né? Vem de dentro de casa. Pai, filho. E, Lele, o que tu passa, assim, em relação de mulher negra na Europa, participando de um musical com tanta representatividade? O que tu tem, assim, para passar de mensagem para a gente em relação a essa tua perspectiva e esse teu lugar de fala? Eu vivo na Europa e todo mundo pensa que é flores, né? Que eu estou num lugar incrível, realmente super bacana e eu estou bem, maravilhoso, mas é como se eu estivesse vivendo no túnel do tempo. É muito atrasado, sabe? Tipo, mentalmente, né? Eu falo que na América Latina, Brasil e outros países estão muito mais à frente com relação ao respeito à consciência, né?
Por exemplo, tem situações, coisas que nós passamos e que eu passo, que eu não acredito, né? Que eu estou passando hoje, né? Por exemplo, vou contar, acontecem várias vezes, não só comigo, com os meus amigos também, negros, os africanos, os cubanos, porque aqui é uma mescla, né, dentro do Rei Leão e fora dele também, né? Porque aqui essa é uma cidade muito cosmopolita, cosmopolitana, desculpa. E, enfim, dentro do Rei Leão. E fora, quando a gente sai, por exemplo, pega um metrô, eu estou sentada no banco, ou uma pessoa entra, né? Uma mulher branca, por exemplo, te olha e do seu lado não tem ninguém. Mas ela não vai sentar aqui, ela vai para outro lugar, ela não quer sentar do seu lado. Teve uma outra coisa que aconteceu faz alguns meses, que éramos 3 mulheres pretas, saindo da casa de um dos nossos amigos, e estávamos conversando, assim, super felizes de se reencontrar e conversar e celebrar a vida. Embaixo, uma mulher branca começou a insultar a gente desse balcão, que estava com o telefone, estava escutando o que ela estava falando, e ela insultando. Vocês só poderia ser preta para estar gritando e tal. São coisas que chocou, desliguei o telefone e eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo e que esse ser humano estava se comportando dessa forma, gritando, chamou a polícia, fez escândalo, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo e com as minhas amigas, sabe? E aí a gente acionou também, chamamos a polícia e tal, porque também temos as nossas cabeças, tipo, eu tenho consciência de quem eu sou, o que estava correndo naquele momento era racismo, e eu tinha que mudar aquilo daquela maneira. Tipo, eu consegui, chamei a polícia, prestei queixa, blá, 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 enfim. Naquele momento eu consegui agir. E aqui, na Europa, eu estou ocupando o meu espaço devagarzinho, né? Como mulher preta, eu estou buscando, eu estou fazendo cursos, eu estou também no Reunião, eu estou fazendo agora uma série, né? Minha personagem minha personagem é uma mulher, olha que ótimo, uma mulher negra, africana, chamada Júlia Mbembe. E nada, eu vou ocupando meu espaço devagarzinho aqui. O que mais você quer saber daqui da Europa? Como é assim? Tirando esses lados trágicos e não muito, né? Esses fatos fatídicos aí, saber que você pode, que você está indo atrás do teu sonho, acho que já se torna bem inspirador, né? Para tantas mulheres negras e tantas meninas que possam estar nos escutando, e dizer para elas que não tenham medo, vão em frente, que por mais que a gente sofra, por mais que tudo isso aconteça, a mulher negra, ela tem no DNA dela já essa força que as nossas ancestrais tinham, né? Nossas ancestrais tinham que aguentar de um tudo e mesmo assim conseguiam ser mulheres, conseguiam ser mães, né? E conseguiam ser quem são. Eu fiz esses dias uma fala com um amigo meu que eu estava falando em relação ao zumbi. Falam tanto do zumbi, zumbi do Palmares, foi, tá, cara, ele foi o cara, né? Mas, gente, vocês têm que lembrar que por trás do zumbi tinha a magnífica Dandara. Ninguém me fala nela. Que enquanto o zumbi ia lá batalhar, rasgar, triturar, fazer acontecer, conquistar, ela estava ali segurando as pontas, uma mulher preta, né? Então,
Tem muito pouco ainda pesquisado e relatado sobre ela, mas eu faço questão também né? Ontem era o dia, mas eu faço questão de, assim como exaltar o Zumbi, vamos exaltar ela também, né? Era o casal, ele ia batalhar por um lado e ela batalhando por outro, e os dois batalhavam por um bem comum, que era a liberdade e o bem-estar do povo preto que eles tinham ali acolhendo. Então, eu acho que a gente tem que falar mais das nossas mulheres negras, tem que falar mais das nossas escritoras, temos que falar mais de Dandara, temos que falar mais de tantas outras figuras que foram esquecidas pela história, né? Trazer à tona elas, que está aí a força dessas mulheres, que tudo o que a gente passa, que a gente suporta, que as mães da gente passaram e suportaram, não é à toa, gente, vem das nossas ancestrais. A ancestralidade está muito, muito latente no nosso povo preto. E é isso que nos faz persistir e resistir até agora, né? Nós temos uma outra pergunta ali, Lelê. Ai, viu? Não querem te deixar, Lelê. A Karina. Achei interessantíssimo ver as vivências de vocês duas em dois lugares tão diferentes do Brasil como Bahia e Rio Grande do Sul, e com duas profissões tão diferentes. Que as mulheres pretas sigam ocupando todos os espaços. Obrigado pela aula, gurias. Muito obrigado, Karina. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E como eu disse para você, faça a sua filha crescer. Gente, eu vou ter que me despedir. Nájila, não sei se você está aí. Eu já chegando no meu horário. Ju, muito obrigada pela aula. Você realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu ficaria escutando você até a vida inteira. É como se fosse, de verdade, minha mestra, sabe? E eu estou aqui babando. Você estava aqui, queira falar. Muito obrigada, de verdade. Nós que agradecemos, Leite e Ju. Muito obrigada. Obrigada, Lelê. Eu só posso dizer assim, ó, é ótimo ter uma mulher preta aí também lutando como a gente está lutando. Então, siga, vamos trocando informações. Na região das Missões, as pedras sussurram histórias de gente, de terra, de vento. Em cada canto, um encanto. Magia que toca a alma e que acolhe corações. No povo vive a essência e seu maior patrimônio, o orgulho de ser missioneiro.